Oi, pessoal! Estamos aqui para a nossa famigerada live. Estou trazendo semanalmente empreendedores para que conversem um pouco com a gente, que tragam a experiência deles sobre esse período de quarentena. E é importante a gente ter diversas visões, né? Então, essa semana a gente vai conversar com o Renato. O Renato, ele é músico, mas ele também tem uma empresa. Vai contar um pouquinho pra gente como é que tá esse período, quais são os desafios que ele tá enfrentando, como é que ele tá se virando nesse processo todo, e algumas dicas que ele puder dar pra gente, acho que vai ser bem bacana. Vou convidar o Renato pra entrar aqui na live com a gente. E E aí? aí, tudo bem? Beleza? E aí? Beleza, tá me ouvindo bem? Tô. Vou Deixa eu colocar mais pra organizar o trás. negócio aqui. E aí? E aí? Peraí, deixa eu colocar mais pra trás também, porque senão não pega a cabeça inteira. Pronto, agora sim. E aí, não Pronto. consigo te chamar de Renata, eu tô me forçando a te chamar de Renata. Eu acho que isso é uma coisa tão antiga que pouquíssimas pessoas ainda carregam esse. Não vou nem chamar de estigmas, mas vou chamar de um nome de um tempo muito antigo da minha vida. É, faz pelo menos uns 15 anos, né? Sei Ah, lá, pra fácil, mais. fácil, fácil, Então, fácil. Acho que deixa para quieto, a mais. gente não precisa contar, né, do porquê do seu apelido, deixa É, quieto. não, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa Deixa, eu curtir no momento. deixa quieto. Jack, primeiro, obrigada de ter topado participar da live. De contar um pouquinho da sua experiência. Eu acho muito importante vir com a sua experiência, porque primeiro porque você tem essas duas vertentes de atuação. Você tem a sua carreira como músico há muito tempo já, e você tem esse seu lado empreendedor. E o músico não deixa de ser empreendedor, mas como são vertentes muito diferentes, acho que pode trazer uns insights bem ricos aqui para a galera. Então, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho se apresentasse para quem for assistir, porque mesmo quem não consiga assistir agora desde o começo, a live vai estar na íntegra no YouTube na semana que vem. Então, Uhum. contar um pouquinho, se apresentar, contar um pouquinho como tá sendo como foi seu processo, suas áreas de atuação. Bom, basicamente é o seguinte. Eu acho que música tá na minha vida desde que eu me conheço por gente. Meu pai sempre tocou guitarra e sempre foi uma. Acho que meu pai foi a grande influência, né, para viabilizar, para fazer isso acontecer. E sempre foi o grande apoiador, né? Então, sempre foi o moleque no começo de carreira que tinha sei lá, as guitarras legais, mas não sabia tocar nada. E aí os caras, por causa do meu pai, né? E aí foi aprendendo, e aí depois isso foi começando a virar um amor gigante que eu carrego até hoje. E aí eu sempre tive dois lados da moeda, né? Porque quando eu tava para cursar a faculdade, meus pais viraram e falaram, cara, queria te dizer que a gente te apoia a fazer música, e se você quiser cursar a faculdade, eu acho que você não tem que fazer aqui no Brasil, acho que você tem que ir para fora, né? E aí eu tremi na base e falei, puta, eu acho que não é bem isso. Eu ainda queria viver outras coisas, eu tinha medo do que seria a música aqui no Brasil, porque naquela época eu já dava aula de guitarra, né, para uma galera, e eu sentia já naquela época a instabilidade que era, porque um dia você tem X alunos e outro dia você perde dois, três e fica uma montanha russa, né? Uhum. E aí é uma coisa do meu perfil buscar essa estabilidade. Eu falei assim, pô, será que é esse negócio? Eu preciso viver outras coisas também para saber se é isso. E aí foi quando fui cursar publicidade. E aí, pô, eu tenho sangue árabe na veia, né? Tá na cara, literalmente. E aí puta, aquela gana de grana que eu sempre tive. E aí eu fui atrás da área comercial, que era onde mora o dinheiro, né? E aí, desde então, tenho seguido por esse caminho. Até cursei alguma coisa em relação a marketing. Cursei não, até trabalhei em área como marketing, mas não era a minha praia. Meu negócio era grana na veia, ir para cima de cliente e captar, né? Todo mundo gosta, mas às vezes precisa saber o preço do dinheiro também, né? Então, a área comercial é porrada. Então, eu sempre Mas curti. depois que eu descobri que eu era sangue no olho também, a gente vai. Eu também trabalhei em comercial uma época, até por isso que depois eu comecei a empreender. Depois que você descobre a parte boa do comercial, você não consegue largar mais. E aí, mesmo quando você vira empreendedor, o comercial não te larga, né? Muito pelo contrário. Exatamente, exatamente. Quando a mosquinha do comercial te pica, você não tem mais volta. Meu pai sempre me falou isso porque ele sempre foi o cara do comercial, né?
E é Então delícia, também. eu gosto de ser comercial. Eu acho que quem tá no comercial, quem nasceu para isso, não vai fazer outra coisa, né? O cara não Não. vai se encontrar, se ele tentar mudar de área, ele vai acabar voltando em algum momento, Uhum. né? E aí, nos últimos 4 anos, pintou um convite do meu padrasto e da minha mãe para entrar na empresa da família, né? E aí vem os desafios de trabalhar em família, que são grandes desafios, inclusive, principalmente os emocionais do coração de querer matar alguém. E E só que a acabar com o empresa Natal, né? exatamente, exatamente. E aí, não, na verdade, quando eu recebi esse convite, a empresa já estava num movimento de crescimento muito abrupto, né? Então, estava no meio daquela crise, eu tinha acabado de ser desligado de uma empresa por causa da crise. Cenas do tipo, os caras chamarem a empresa inteira num galpão e mandar todo mundo embora numa porrada só, e eu estava no meio, e aí eles falaram assim, olha, tem essa oportunidade, a empresa está indo muito bem, e a gente queria fazer um plano para depois essa empresa falar com você e tal. Eu falei, pô, legal. Então, assim, a empresa ela é uma distribuidora de embalagens e a gente detém uma distribuição exclusiva de uma marca aqui de São Paulo, que se chama Delpac, e a gente distribui para a Grande São Paulo e algumas regiões adjacentes. E como o produto tem alguns grandes diferenciais, e nos últimos anos delivery, parte de alimentação em relação à rotisseria cresceu muito, porque quando veio a crise e acabou o emprego na praça, basicamente as pessoas fizeram o quê? As pessoas foram para a cozinha, né? A primeira coisa que as pessoas fizeram é ir para a cozinha. Então aí é que está nosso grande ponto, né? Atender essa galera. Então o pessoal ficou desempregado, mas entre aspas, né? E aí grandes empresas surgiram desse momento, né? Inclusive, eu estava conversando com o meu professor de voz essa semana e ele falou, cara, eu conheci eu conheço um guitarrista que ele tocava na noite, mas ele não está tocando mais por causa de todo esse caos que está acontecendo. E o cara agora, ele tá vendendo bolo. E falou que tá ganhando mais dinheiro do que ele ganhava com a música. Aí os caras falaram, porra, mas como que pode um negócio desse, né? E o ramo de alimentação cresceu demais e a gente tem surfado essa onda, né? Obviamente que, assim, acho que de março para cá, falando por mim, eu basicamente dobrei o faturamento, mais do que dobrei o faturamento, né? Sério, bem, começou Então, a quarentena, que basicamente começou em março, e o faturamento. Bom, se for pensar, faz muito sentido, porque a gente pode ter cortado tudo, mas a única coisa que a gente não vai parar de fazer é de comer, né? Não tem como. E assim, eu sinto que pelo menos pós-quarentena, após a gente ter ficado preso dentro de casa, a gente está se dando mais o luxo de pedir comida. Talvez seja isso também um dos fatores, né? A gente está pedindo muita comida, a gente está solicitando muito. E aí, óbvio, embalagem. Né? Exatamente, exatamente. E aí vem algumas grandes sacadas, né? Como a gente tem alguns diferenciais em relação à nossa embalagem, que principalmente estão ligados a lacrar o produto, você tem uma máquina seladora que vai matar aquela coisa de o cara entregar e o produto chegar vazado, né? Ou em tempos de Covid-19, de contaminação, do cara ter a certeza de que do jeito que saiu da cozinha, não teve nenhum tipo de contaminação no deslocamento, né? Ele ganha aquele cliente, porque quando você abre esses aplicativos, seja iFood, um Rappi, seja lá qual aplicativo você utilizar, você percebe que tem 1 milhão de possibilidades, né? Então, assim, se o cara não ganhar o cliente na primeira sacada, na primeira jogada, ele perde aquele cliente e ele não volta mais, né? Então o cara perde uma vez. Se chegou um alimento vazado lá para ele, ele não compra 2 vezes, né? Então você precisa fidelizar. Então a galera tá saindo da famosa quentinha, que é o isopor da vida, para partir para outras possibilidades, que é o nosso produto, que é o polipropileno, que é um plástico diferente do PET, né? Que é aquele plástico bem comunzão, que todo mundo usa, que o grande porquê do polipropileno é trabalhar com esses picos de temperatura, né? Então você pode tanto congelar aquele alimento, como você pode levar para micro-ondas, e aí a galera começou a buscar esses diferenciais para incrementar o delivery. E adicionalmente o pessoal busca muito a parte de personalização de filme, né? Para dar aquela cara que é o tchan total, de maneira que o cara, quando receba aquela comida, não é só receber a comida, mas é um presente que ele está recebendo, né? Isso então, é construção de marca também, né? Quem se preocupa com isso está preocupado com construção de marca. A partir do momento que você está nos detalhes, desde a qualidade da embalagem, óbvio, mas também você personalizar, você colocar as suas cores, o seu logo e tudo mais, também isso é bem importante. Então, é lógico, com certeza deve ter um valor agregado, deve ter um valor adicional do que qualquer outra embalagem comum, mas
já mostra outra imagem para o cliente final, certeza. Certeza. Uhum. Eu acho que as pessoas estão buscando seus diferenciais para se destacar de alguma maneira, né? E outra, se você parar para pensar, depois, é engraçado porque o bloqueio total, acho que aconteceu no dia 17 de março, começou dia 15, 17 foi meu aniversário. Assim. Dia 17 foi meu aniversário, eu lembro que ficou marcado. E depois você não teve mais possibilidade de, por exemplo, de comer no restaurante, né? Você precisou pedir, não tinha alternativa. Então, assim, os caras, para faturar, eles precisavam trabalhar com o delivery, né? E aí ele se depara com N circunstâncias. E aí buscar diferenciais, que um deles é a embalagem, né? Um dos grandes diferenciais, faz com que aquela empresa se destaque e ganhe o cliente de alguma maneira, né? Foi aí o pulo do gato, né? Aí que a gente explodiu, tá? E tem explodido desde então. Vocês mudaram alguma coisa na forma de se comunicar ou basicamente a demanda meio que foi orgânica, tipo, foi chegando? Foram dois caminhos, né? Como o comercial sempre vai trabalhar com a prospecção, então a gente já trabalhava, eu e os outros dois consultores que tem na empresa já tínhamos ali uma carteira de coisas que a gente estava cavalcando, que a gente estava negociando, e essas coisas começaram a voltar para nós desesperadamente no momento da pandemia. Do tipo, os caras falaram assim, pelo amor de Deus, você precisa vir aqui, ó, você queria vender agora, né? E aí os caras queriam de qualquer jeito que você fosse lá e que é para ontem. E aí principalmente o começo, né, que foi entre março, abril, e acho que o pico foi em maio, foi onde a gente quase ficou louco, porque todo mundo queria para ontem, todo mundo queria a máquina e a fábrica não estava preparada para atender essa demanda de maquinário tão grande. Então a gente precisou se reajustar muito rápido para poder dar conta dessa demanda. E a outra foi orgânica, né? Porque como o pessoal bate o olho no fundo da embalagem e vê a marca, a primeira coisa que esses caras fazem é ligar na fábrica. Ele digita o site, encontra o site, vai até a fábrica e a fábrica redireciona para os distribuidores, que é também uma coisa sensacional que nós temos, sendo o exclusivo desses caras, né? Então ele pinga lá, o cliente liga e fala, tem interesse na embalagem tal, você está na região norte de São Paulo? Tô. Aí ele redireciona para a gente faz o atendimento, né? Então tem essas duas maneiras hoje. Vocês cuidam de São Paulo todo ou vocês cuidam de outros estados? Como é que funciona? Não, a nossa distribuição tá para São Paulo capital. E tem algumas regiões fora de São Paulo capital que a gente também atende, né? Então, por exemplo, a gente atende Cotia, que é onde está a base da empresa, a gente atende Alphaville, a gente atende Barueri, atendemos Guarulhos, que é gigantesco. Guarulhos é um monstro de cidade, né? E mais outras cidades também. Ali na região do Vale atendemos também algumas. Então tem alguns pontos que a gente atende fora a Grande São Paulo. Mas se você parar para pensar no PIB do Brasil, o negócio está aqui, né? Então a gente está com uma região sensacional na mão. Essa que é a verdade. Perfeito. E agora me conta um pouco do seu outro lado, do seu lado musical aí. Que eu sei que a empresa, por ser de embalagem, acabou, vamos dizer assim, aproveitando a oportunidade, né? A gente sempre fala que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então acabou tendo essa parte positiva e a parte musical acredito que não tenha sido tão exitosa, né? Quanto só a outra. Na verdade, há mais ou menos uns 2 anos atrás, que aí vem um outro negócio muito legal de comentar também, que está relacionado à internet, né, e o que a internet pode te proporcionar. Quando o Instagram estava com uma outra matemática para poder te gerar publicidade, o meu Instagram estava indo muito bem. Então, assim, as publicações tinham uma porrada de curtidas, os stories tinham muitos views, né? E era um momento que a página estava turbinando, assim, estava dando muito negócio. E numa dessas, o Vinícius, que é o baterista de uma banda conhecida, bom, até então a banda ainda estava no ar na época, né? Que era o Insônica. Ele estava na pegada de montar uma banda nova e ele já estava acompanhando as lives, que na época eu fazia muita live tocando guitarra. Minha praia era tocar guitarra, não fazia cantando. E aí ele falou, puta, esse cara... E aí começou a trocar uma ideia comigo e ele falou, tô querendo montar uma banda e eu tô querendo montar um formato trio, que foi o que eu sempre tive. Eu falei, pô, legal. Mas como eu sempre cantei, eu falei pra ele, olha, Vini, dessa vez eu não quero cantar. Eu topo cantar uma música ou outra,
mas eu quero tocar guitarra. Eu quero ficar focado nisso. Aí ele falou, demorou, então vamos fazer dessa maneira. E ele chamou o Fabrício, que o Fabrício ele é o baixista hoje do Maurício Manieri, toca com umas outras bandas da noite também. E aí formou um time bem legal, né, para poder fazer essa pegada de bares. E o Vini sempre foi o cara que cuidou dos relacionamentos com os pubs, cuidou dos relacionamentos com os bares. Então, assim, sempre tive Pô, não vou citar o nome do lugar para não dar problema, mas eu sempre tive um sonho de tocar num lugar específico, aqui de São Paulo, que é uma casa muito legal de show. Aí, cara, eu não conseguia contato com os caras, você não conseguia falar com o dono, era tudo fechado, você falava com o gerente, o cara não queria te apresentar pro cara. E aí o Vini um dia falou assim, olha, estamos ensaiados, tá bonitinho, vamos lá nesse lugar que eu já falei com o dono e nós vamos lá pra ver se dá alguma coisa. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi lá no bar, conversou com o cara 15 minutos, o cara foi extremamente gentil com a gente por causa do Vinícius, e no final de 15 minutos ele deu o sábado pra gente, que era o dia que mais bombava na casa. Eu falei, caralho, né? Tipo, tô há 20 anos tentando tocar aqui dentro, o cara em 15 minutos conseguiu. Então, assim, por que ele conseguiu? Por causa de relacionamento, né? Então, o relacionamento nesse mundo artístico, não só no mundo artístico, mas em outros, em tudo. Conta muito. Mas acho que no mundo artístico, o relacionamento ele é muito crucial, né? O relacionamento, ele dita tudo. Então, eu falo, porque eu tenho amigos que a gente conversa direto sobre música. Então, tem um cara que é um amigo da minha galera, que os caras contam da história do sertanejo dele. Então tinha uma dupla de sertanejo que tocava já há muito tempo, e tocava em vários lugares e tal, mas uma hora, perdeu espaço, não conseguiu engrenar mais e fim da dupla. E esse cara, puta, não tinha metade da técnica dos caras, não tinha a mesma banda que os caras, não tinha o mesmo talento, e o cara engrenou por causa de relacionamento, sabe? Porque não desistiu, porque continuou, porque lapidou o talento dele para melhorar. Mesmo assim, tudo lapidado, a qualidade de entrega era menor do que a desses caras, mas o relacionamento ditou a coisa e o cara engrenou. Então toca em casas mais legais, pintaram oportunidades mais legais para o cara. Então, relacionamento no mundo artístico, eu acho que é basicamente quase que tudo, né? Porque quantas pessoas você conhece do mundo artístico que tem um talento desse tamaninho, mas tá ali... no hype. Tem a base de um cara foda, né? Se você for pensar, a maior parte das pessoas, da galera do pop, assim, não tem um talento absurdo. Faz sucesso porque eles fazem uma música comercial zona, que eles sabem que os produtores sabem que é o que vende, né? Que é o que a massa vai consumir com mais facilidade, e colocam alguém que seja bonito, né? Não dá pra colocar alguém feio também pra fazer sucesso. E pronto. É isso, basicamente. E existe uma outra coisa também, que é o cara enxergar um certo potencial. Se você olhar as fotos antigas da Anitta, que ela tipo, a mina, hoje em dia, tipo, a Anitta não sei te dizer se ela seria o maior expoente que você tem de música hoje no Brasil, de explosão, né? Que é uma mina que faz parceria com um artista conhecido lá fora, faz show milionário, tudo que é apresentação de prêmio, a mina tá no meio, tudo que tem prêmio, a mina ganha alguma coisa. Então, assim, a mina explodiu, né? E a mina no começo de carreira era, cara, você não dava 50 centavos pra menina, e os caras falaram, mas essa mina tem potencial, vamos lapidar que vai dar certo. E deu, né? Mas assim, beleza, ela fez um monte de coisa pra ficar mais bonita, ela dançava bem pra cacete, sempre dançou, né? Isso não tem como falar, ela sempre dançou bem, e aí, beleza, juntou as duas coisas. Mas você sabe que a Anitta ao vivo me decepcionou. Olha, a eu vou te Anitta ao falar vivo me decepcionou bastante, porque eu sou uma pessoa, eu consumo porque eu gosto, tipo, eu gosto de muita coisa, né? Muita coisa, né? Minha playlist eu falo que vai de AC/DC a Anitta. E aí eu fui no show dela, no Novo, esperando muito, né? Esperando muito. E achei bem... Falei, ela deu um miguezinho na dança. Falei, a única coisa que eu tava esperando que fosse ela dançar, ela deu um miguezinho. Falei, as bailarinas dela arregaçando, ela dando migué. Eu falei, Olha, eu lembro que eu fui num show dela há muito tempo atrás, acho que numa festa que chamava Cordel. Eu não me lembro exatamente, faz muito tempo isso, eu também tava chapadaço, não vou lembrar direito. Mas eu lembro da performance, né? Era um show muito performático, eu lembro que a banda dela, ensaiadíssima, mas eu não lembro dela cantando, né? Não tem essa memória. Não.
O áudio da meu marido é músico, o som dela, ele falou, meu, quase não dá pra ouvir a voz dela, super baixa. A banda tava bem, mas a banda tava tipo 3, 4 vezes mais alta do que o vocal. Isso mata, né? Isso mata o artista. E outra, você falou que viu no final do ano. O final do ano é onde a agenda desses caras bomba, né? Tipo, você vai parar pra pensar do final do ano até, às vezes, janeiro, fevereiro, pra esse tipo de música, é onde a agenda desses caras está fervendo. Porque eles fazem final de ano, às vezes, dependendo do artista, ela faz 2, 3 shows numa noite de virada de ano, né? Então tem isso. Ela tava cansada, tava de ressaca, né? Provavelmente. Tem alguma coisa nesse sentido, imagino que sim. E também não era um show da Anitta exclusivamente. Eu acho que quando é um show dela, eu acho que tem toda uma produção, ela se preocupa com o cenário, acho, né? Nunca fui num show dela porque não tive oportunidade ainda. Mas eu fui num show de festival, então não era só ela, sabe? Sim. Então talvez fosse isso também. Ela tinha um espaço num show. Talvez por isso que ela não foi tão dedicada. Eu já ouvi coisas do tipo, a galera de falar de palco, assim, do show dela, independente de ser festival ou não, que ela deixa um pouco a desejar nesse sentido. Mas o grande lance dela são os vídeos, né? O que ela faz de videoclipe, se a Ela é boa de vídeo, toda... Putz, ela faz umas produções milionárias, assim, né? Então, a qualidade que ela entrega em vídeo... também. Ela é boa de Instagram. Ela é boa de Instagram também. Então, você vê, ela coloca uns trechos muito específicos do show dela no Instagram, que é aquele, óbvio, é o teaser, né? É o que dá vontade de você ir no show. É o que chama atenção. Você fala, meu, preciso ir no show dessa mina que deve ser sensacional. E aí você vai com uma puta de uma expectativa. E aí a gente vai com aquela história de diferença do que a gente vê do que a comunicação pode entregar. Só que não adianta a comunicação ser super extraordinária e a entrega final não é aquilo. Você não atende as expectativas, muito pelo contrário, e a pessoa talvez não volte. O cara precisa fidelizar quem está assistindo de alguma maneira, mas quem não é um grande conhecedor de música também acaba ficando mais surpreso de ver, principalmente quando é a primeira vez, o artista que ele tanto... Nossa, que ele vangloria, né? Que ele bota num pedestal. Então, muitas vezes, só de estar ali na frente e ela dá um sorrisinho para aquele cara, já cumpriu a missão, né? Então tem isso tudo. Mas aí você perguntou da música nesse momento e eu assim, a grande sacada é o que está acontecendo na cena hoje em dia, né? Então, assim, música, como eu falei, não é o meu ganha-pão principal. Mas eu tenho amigos e conheço pessoas que vivem única e exclusivamente disso. E assim, você percebe o quanto o músico, não só o músico, mas qualquer profissional, mas especificamente sobre a música, o cara precisa ser plural, né? Se o cara ele é um músico que trabalha e o ganha-pão dele é exclusivamente com a noite, é o cara que sobe em palco, vai fazer show em palco, esse cara tá passando por uns maus bocados, né? Porque acabou, não tem mais noite, não tem mais palco, né? Então esse cara male é o cara que vai tentar subir uma live para tentar monetizar, sendo voz e violão, ou sendo com a banda dele de alguma maneira, ele vai tentar monetizar isso, né? Mas ele tem uma dificuldade, porque se o cara trabalhava com bares que tem cachês legais, esse cara dificilmente vai conseguir algo próximo disso numa live, né? E aí você esbarra em situações do tipo, se for com a banda, você precisa ter uma puta estrutura, né, de internet, de câmera, você precisa ter pelo menos umas 2, 3 câmeras rodando, você precisa ter uma estrutura de áudio legal, então assim, custa fazer uma live, né, e você precisa também estar muito afiado com o repertório, porque você precisa ter pelo menos umas 3, 5 horas ali de som, e ainda enrolar a galera, porque quanto mais você toca, maior a sua chance do cara em algum momento te dar um troco ali, né, então, e a banda precisa estar muito bem ensaiada, e onde que você ensaia? Né? Como que a banda vai para um estúdio hoje em dia se está tudo fechado? Então o momento é complexo. E aí o que eu vejo da galera que sentiu, mas sentiu menos, é a galera que monetiza com a música com aula, né? Onde talvez o peso maior desse cara não seja a noite, mas seja aula. Esse cara sente, porque quando fecha a torneira de dinheiro, a primeira coisa que vai embora às vezes é aula, né? Mas tem muita gente que não perdeu o emprego, que está trabalhando no home office, mas tem tempo e tem vontade de aprender. Meu padrasto, por exemplo, comprou um sax há um mês atrás e está fazendo aula via Skype, né? Então, assim, a tecnologia nos últimos 3 anos para cá permitiu N coisas.
em relação a dar aula, em relação a lecionar, né? Então, o cara que trabalha nesse fluxo de dar aula, esse cara sentiu, mas sentiu bem menos do que o cara da noite. Você não dá mais aula? Não dou aula já há muitos anos. Acho que desde Acho que a última vez que eu dei uma aula na minha vida de guitarra, acho que eu tinha uns 18 anos no máximo. Porque 18, 19. Era jovenzinho. Bota jovenzinhos. Acho que nos primeiros 2 anos de faculdade eu ainda dei aula. Aí depois minha mãe veio numa pressão e falou, pô, você não queria outra experiência? Agora você precisa pegar estágio, você precisa desenrolar o seu currículo, né? E aí foi a hora que eu fui, né? Larguei a música por um bom tempo e fui. E é isso. Né? Desde então Você comentou que por conta de relacionamento você conseguiu entrar num lugar que você sempre quis tocar. Você ainda toca nesse lugar? Não. Não no momento, obviamente, mas... Sim. Na verdade, não, porque o que aconteceu? Existe uma relação, e aí ficou muito claro dos porquês da gente ter chego na casa e em 15 minutos ele ter dado a data pra gente, que é o seguinte, você fica à mercê da vontade, muitas vezes, desse cara que é o dono da casa. Então, assim, esses caras, eles têm uma oferta de banda que é fora da casinha, né? Então o cara tem uma oferta ali de músicos que querem tocar lá que é gigante, né? Então o cara fala assim, pô, eu vou montar a agenda do jeito que eu quiser, esse cara precisa vir aqui o dia que eu quiser, você precisa quebrar todos os galhos daquele cara. E aí surgiu uma situação do tipo, era uma terça-feira, o cara queria que a gente tocasse numa quinta, mas o outro baixista, ele faz parte de um círculo que a gente chama de gigueiro, né? Que é o cara que toca com um monte de gente. E ele já tinha show marcado. Esses caras tinham a agenda para um mês já marcado. Então, assim, pra gente agendar a data para dar conta do recado, precisaria ter pelo menos umas 3 semanas, um mês. E o cara queria agendar em 2, 3 dias. Aí a gente passou por essa situação 2 semanas seguidas. Ele falou assim, queria que vocês tocassem numa quinta. Aí a gente não podia. Na verdade, eu podia, o batera também, o baixista não. E na outra semana a mesma coisa, pum, porta fechada. Aí o cara já selou ali para nós. Se não tivesse acontecido isso, se o baixista, no caso, não tivesse outros projetos, só fosse aquela banda, a gente estaria na casa até hoje, né? Mas, infelizmente, não foi o caso. Em termos de grana, era bom ou era ok? Era mais o status de estar lá? Não, é bom, é bom. Tem casos aqui em São Paulo que pagam muito bem, né? Então, assim, houve uma época muito ouro aqui em São Paulo, para esses pubs, em que, por exemplo, o Vini me contou lá que nos anos de 2000 lá vai fumaça, quando começaram a vir os pubs aqui para São Paulo e começou a ser a bola da vez, que fazia a fila para entrar nesses pubs, ele falou que tirava 18 pau por mês, entendeu? Fazendo show. Tirava 18 pau por mês. Então, assim, os cachês, é uma banda com 4 integrantes porra, o cara ganhava 18 contos fazendo música. Né? Só tocando, fazendo algum trampo ou outro de estúdio e tal, mas o peso do negócio era realmente à noite e ganhava também muito dinheiro porque o palco ele era uma vitrine, principalmente para evento. Então evento paga muito bem, né? Se você for para um evento de uma feira paga muito bem, se você cair no nicho de casamento, você estourou no norte, né? Aí você explode, porque casamento paga muito bem, é tudo caro de casamento. Você é casada, né? Tô. Então, se você eu não tive banda, porque qualquer banda começava com 7, 8 mil. Eu queria muito ter banda, mas qualquer banda era 7, 8 mil. Eu falei, puta, vamos pra DJ, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Mas isso não é só pra banda, né? No casamento, tudo que você vai fazer que você fala é casamento, o valor já fica 3, 4 vezes mais caro. É exatamente isso. Eu falei que na época, há 4 anos atrás, quando a gente casou, eu falei, vou começar a falar que é festa de 15 anos. Pra ver se dá uma amenizada, porque era muito, um bolo, né? Tipo, um bolo custa, sei lá, 100 reais. Aí um bolo de casamento, é 3.400, né? Tipo, o mesmo bolo, sabe? O mesmo bolo. Exato. Absurdo. É isso. E aí quem consegue entrar nesse nicho de mercado, o cara se dá muito bem, porque paga muito bem, né? Pô, você tá falando de uma banda, você orçou, uma banda começava com um orçamento de 7 conto. Né? Agora você imagina, você pegar 7 pau, você ter ali, sei lá, às vezes o cara já tem a produção dele, já tem
a luz, já tem tudo na mão, né? Ele só precisa subir e instalar. Meu, que o cara bota numa noite de grana, às vezes pensando assim, que o cara vai perder muito dinheiro na produção, vai ter equipe grande. Se o cara bota um conto, cada um põe um conto no bolso, numa noite você vai tocar 2 horinhas, porque o casamento é tudo pequeno, né? Tudo, você toca há pouco tempo. Vai, 2 horas você tocou ali, você vai ter um conto no bolso, né? Tem cara que já tocou antes, tocou à tarde. Então você imagina, se fizer um casamento por semana, ele já entra muito positivo ali naquela composição de orçamento mensal, né? E isso a gente está falando baixo, porque tem banda que cobra 20 pau, 30 pau e a galera paga. Né? Total, paga. E tem umas Entendeu? bandas que são meio que famosinhas no meio do casamento, eu reparei isso. Já Exatamente. são conhecidas, tipo, não, tem essa que começa com 7, tipo, ela era boa, ok, você vê, mas olha, mas se você quiser, aí tipo, até a assessora fala, né, se você quiser uma ferrada que todo mundo conhece, tem que ser essa daqui. E aí a banda custa 30 mil. Exatamente. Eu não vou gastar isso no casamento, querida. Não é que jeito que eu vou gastar isso na banda. Exatamente. Então é um puta nicho, né? É um puta nicho. Então, assim, tipo, isso tudo para responder a sua pergunta do dava para ganhar dinheiro? Dava para ganhar muito dinheiro, né? Só que é o que começou a acontecer? Nessa coisa de crise, vamos pensar em talvez 4 anos e meio para trás, vamos pensar em 4 anos e meio para trás, os pubs começaram a sentir. Porque quando veio a crise, o primeiro que tomou uma porrada e perdeu o emprego foi a classe média. Então, assim, aquele cara de Vila Olímpia, é o cara do Brooklyn, é o cara que trabalhava lá em Pinheiros, em escritório, tal. Esse cara perdeu o emprego. E é esse o público que frequenta o pub. Entendeu? É a galera de classe média, normalmente que trabalha como executivo em escritório. E aí esse cara começou a ter menos dinheiro no bolso para gastar. Começou a ter menos dinheiro no bolso para gastar, começou a sair menos. E o pub sente. Né? Então os caras começam a buscar outras possibilidades. Volta na questão da oferta de banda. Muita banda querendo tocar. Aí o cara bate o olho e fala assim, também não vou citar o nome da banda que faz isso, porque também pega muito mal, mas tem uma banda que toca na noite que os caras fazem um monte de música batida, tipo, tocam meu erro. Tipo, eu fico abismado com banda que me faz o favor de tocar meu erro. E o cara vai gosta, né? A galera gosta, vai pela demanda. Aí é que tá, entendeu? Então, assim, são músicas simples de serem executadas na noite, não exigem nenhum absurdo de técnica do músico, não exige que o cara seja nenhum alienígena para poder executar aquilo, nem para cantar, nem para tocar, nem para nada. E aí ele fala, essa banda funciona, né? A galera curte pra caramba, bebe, porque, né, tá curtindo o som, tá legal, mulherada, os caras, bagunça. E aí funciona. E aí o cara cobra metade do cachê que a outra banda cobrava. Aí ele fala assim, vou botar esse cara mais vezes. Aí o cara começou a perder espaço. Entendeu? Então, por exemplo, o Vini me conta que a banda dele começou a perder espaço a partir do momento em que os caras falaram assim, você precisa tocar mais nacional, né? Não é todo mundo que gosta só de som gringo, cantado em inglês, né? Então você precisa cantar em português. E os caras não queriam, porque não era a proposta da banda. Então, assim, os caras não quiseram se adaptar e sofreram com isso, né? No sentido de perder espaço. E aí você não consegue mais voltar, entendeu? Porque aí quando você quer voltar, já tem um monte de banda que já tá funcionando. Já ocupou o lugar. Uhum. Exatamente, entendeu? Então, assim, você meio que respondeu a minha próxima pergunta. Então, meio que vocês têm que... O repertório não é 100% o que vocês gostariam de tocar. Tem que ter... Rola umas adaptações aí. Muitas. Na verdade, acho que quase que 100% do repertório é adaptação, né? Eu, por exemplo, também você comentou que eu tenho AC/DC, tenho Anitta no meu repertório. Eu também tenho um monte dessas coisas. Eu sou um cara que gosta tipo de banda demoníaca, que você liga o rádio, parece que vai sair o diabo ali da caixa de som, ao mesmo tempo que eu também gosto pra caramba de Jorge Mateus, gosto de Backstreet Boys, cara, entendeu? Então, o repertório é grande. E você não consegue tocar essas coisas mais lá do B, porque a galera não conhece, né? E é aquele momento que, assim, é engraçado, porque como você como banda, você faz teste, né? Aí você pega um repertório e fala assim, legal, vou tocar esse repertório hoje e ver o que acontece. Aí na hora que você vai tocar aquela música que ninguém conhece, é a hora que a galera vai no bar, que dispersa, né? Você não consegue segurar a galera. E aí a casa não vê aquilo com bons olhos. Você fala, tem que ser porrada, sabe? Tipo, tem que ser repertório girando a noite inteira. A pista cheia toda hora. Intervalo curto de uma música para outra. Então, assim, a gente tá falando que o cara tocar uma música dá, sei lá, 30 segundos e já emenda outra, né? É pau.
né? Então, assim, por isso os caras às vezes pedem 4, 5 entradas, dependendo da lotação da casa, dependendo se vai ter uma banda ou vai ter duas, né? Então, tem um monte de situações que precisam ser avaliadas, né, no final do dia. E E quando aí, você está tocando, em bar, a média de. Você também. Deve ser bem cansativo, né? Porque os intervalos são curtos. A quantidade de horas que você toca não é muito pouca, né? É uma quantidade razoável. assim, tudo é acordado, né? Depende muito do lugar que você vai tocar. Tem lugares que pedem, por exemplo, de bate-pronto, o cara te pede 3 entradas de, sei lá, 1 hora, 50 minutos. Então, já é porrada, né? Se o cara, por exemplo, ele é uma banda que ele toca quinta, sexta, sábado, que pensando no rock and roll, tá? É isso que rola, né? A quinta ainda era, quinta nem é mais um dia do rock and roll, dificilmente, né? Mas vamos pensar em sexta e sábado. Depois dessa crise pra cá, era o que pegava pro rock and roll, sexta e sábado. O cara fazer isso toda semana vai gerando um impacto para ele, porque, por exemplo, vamos voltar na questão de grana, né? Se o cara precisa de uma equipe, de um hold para subir o palco para ele, para montar para ele, é uma coisa. Aí o cara precisa sair da casa dele, desmontar equipamento, botar tudo no case, levar para casa, montar, passar som, esperar começar a noite, fazer pausa. Todo esse trabalho, ele exige muito do cara. Aí o cara vai sair de madrugada da casa, cansado, precisa desmontar equipamento, não tem equipe para fazer isso, porque não tem grana para pagar essa equipe, é um puta impacto pro cara. Aí você imagina você fazer isso 2 dias seguidos, né? Muitos desses caras não trabalham só com a noite, mas têm outros trabalhos, ou adjacentes à música, ou fora da música, né? E vai matando o cara, né? Vai matando o cara. E aí eu assisti uma entrevista de um guitarrista que eu adoro, que é o Eduardo Danui, né, que é um guitarrista brasileiro de rock mais pesado e tal, um cara muito virtuoso. E ele tava falando sobre isso. Ele falou, pô, você pegar os anos 2000, o cara que tinha uma banda cover, né, a banda tributo, seja lá o que for, esse cara viveu um Golden Years bem legal, né, de ganhar dinheiro com essa parada, de ter bons cachês. Esse cara viveu uma época legal. Hoje em dia, os caras trocam a banda por nada, né? E aí tem uma outra coisa também que existe o lado complicado que a gente só tá olhando pro lado da banda, né? Mas pensando no lado do empresário também, o que ele quer? Ele precisa bombar a casa dele, né? E tem determinadas bandas que tem um público muito fiel e que levam esse público para aquela casa, né? Então, assim, é complicado para ele pegar um sábado, principalmente pensando no pressuposto que ele tem um sexta e sábado para lucrar e pagar todas as contas, pensando em lucro, funcionário, aluguel. Ele precisa ter uma banda que cumpra essa função, né? Então, você acha que o cara com 2 dias somente para faturar, de 7 na semana, acha que ele vai querer ficar arriscando banda nova para ver se dá público? Não vai. Você tá Entendeu? funcionando pra quem mexer em time que tá ganhando, né? Pra quem mexer em time que tá ganhando. Exatamente, ele não mexe. Então, assim, você sai pensando de novo no cenário rock. Tá? Se você for para a noite hoje, você vai ver as mesmas bandas que estavam aí há 4, 5 anos, 10 anos atrás. Entendeu? Os caras estão aí há muito tempo e não saem. Porque também tem uma boa administração daquele relacionamento. Né? Então, assim, no cenário somente rock, aí ficou uma coisa mais fiel. A coisa que vai mais pro pop rock, que a gente está falando dos pubs, é mais bagunçada. Aí você, ao longo de 10 anos para cá, você viu muita banda entrando e saindo, né? Mas no cenário rockão mesmo, não. Aí foi um pouco mais fidelizado. Você, pelo que eu me lembro, você tá no Willy Willy há muito tempo já, não faz? Uhum. Acho que no Willy Willy é mais ou menos uns 3 anos, por aí. Já faz um tempo razoável. E com a mesma formação? Ou a Reinverso mudou de formação? Na verdade, assim, o lance do... Onde eu tive bastante agenda não foi com o Reinverso, tá? Mas assim, falando sobre o Reinverso na verdade é a banda que eu puxei e chamei os caras contratados para tocar comigo. Então eu falei assim, a paga da noite é tanto, tá? Para você e para você, ensaia, o repertório é esse, a banda é minha, se você subir lá no Willy Willy, a hora que você olha a foto de fundo sou eu, não são os caras. E é isso, é uma banda de apoio, só que é uma banda de apoio que tá comigo já faz um tempão. O baterista tá comigo desde o início, que é o Plínio, que é um senhor baterista, e recentemente a gente trocou o baixista que era o Thiago, e aí o Thiago virou pai e ele falou, bicho, eu não tô dando mais conta. Eu sei que a gente toca aqui no Willy uma vez por mês, mas eu não tô dando mais conta.
Porque é o que eu te falei, tem que subir som, tem que levar equipo, você tem que montar o equipamento, depois você precisa desmontar, é foda, entendeu? Não é fácil. E aí agora a gente está com um novo baixista, e que também entrega super bem, e estamos lá, né? Mas passando assim, por aperto, porque os pubs são N caras que provavelmente não vão voltar, né? Depois dessa crise, não vão voltar. Porque o cara tem aluguel muito alto. Meu, você parar pra pensar no Willi, olha a região que ele tá. Quanto será que ele tá pagando de aluguel? Né? Então, assim, para pra pensar nisso. Será que o cara que é o dono do imóvel falou assim, não, fica tranquilo, não precisa me pagar? O que você acha que o cara fez isso? Dificilmente. Você Eu até entende? vi uma postagem do Willy falando que quando saiu aquela notícia que talvez fossem reabrir os bares na próxima semana, né, em julho, ainda não, porque acho que o Plano São Paulo vai valer para abertura quando virar mais uma fase, né, quando a gente for para a fase verde, se eu não me engano. E aí eles estavam se posicionando que ainda assim eles não iam abrir, porque eles achavam que ainda era perigoso, tal, não sei o que, e as pessoas apoiando. Então, assim, não deve estar fácil. Tá faturando um total de 0, né? E os custos não param. Eu vejo, e não tem muito como adaptar. Não sei se eles fazem delivery, não sei se eles têm algum tipo de coisa nesse sentido, tipo, entregando comida, mas não tem muito como adaptar. O que eu tô fazendo essa série de lives com diferentes empreendedores, postando um pouco essas adaptações, né? O que aconteceu nesse período, o que a pessoa está fazendo de diferente. Como é que ela está conseguindo faturar, mesmo que não seja igual ao que está conseguindo faturar. Então, eu vi várias coisas. Por exemplo, uma cliente até da Entrelinhas, que ela tem uma empresa de festa infantil, né? Ela já não faz a festa, mas ela leva a personagem para festa, faz atrações, esse tipo, para festa infantil. 0, porque não tá tendo festa. Aí o que ela começou a fazer? Tipo, começou na Páscoa, né? A quarentena, mais ou menos. Aí na Páscoa ela conseguiu fazer, tipo, Skype com o coelho. Então, as crianças falavam com o coelho pelo Skype, deu super certo. As mães começaram a pedir recadinho de determinados personagens específicos. Tipo, manda o Homem-Aranha mandar um recado pro meu filho que ele tá triste, que não tá vendo os amiguinhos. Sabe esse tipo de coisa? E aí virou. Sim. E aí ela tá faturando super. Tanto que é um produto que vai ser mantido pós-quarentena. Sim. A escola de dança, que eu frequentei até um tempo, há um tempo atrás, eles estão fazendo aula online. E estão vendendo aula via Zoom, não sei o quê, estão tentando se adaptar. E aí o que eu tô tentando trazer é que como é que o pub vai se adaptar? Além de vender, talvez, alguma coisa de delivery, e aí ele vai concorrer com o restaurante, e aí não faz muito sentido, porque restaurante tá focado nisso. E aí? Não vai faturar? Vai fazer live? Não sei se funciona, né? Então, algumas coisas que eu já tenho visto funcionam, outras não funcionam, tá? Então, assim, de novo, voltando na experiência da minha empresa em relação a delivery, né? O que a gente trabalha com embalagem. O cara que normalmente ele tem um salão, dificilmente, se ele tiver um volume legal de salão, se a magia do negócio dele for o salão, dificilmente ele vai conseguir, com o delivery, fazer o salão faturar tanto quanto o delivery, né? Ele provavelmente não vai cobrir esse buraco. A brincadeira começa aí, né? Ele dificilmente vai cobrir esse buraco. Mas, muitos desses caras, se fizerem um trabalho legal, eles vão conseguir pagar as contas e passar esse período para respirar e voltar ao normal. Leia, se o cara conseguir pagar o aluguel, o cara conseguir pagar o funcionário, isso ele vai conseguir fazer com um delivery bem feito. E aí você exige muitas coisas daquele cara, que depois a gente pode entrar isso no segundo momento. Mas respondendo, por exemplo, em relação ao pub, ele pode se jogar no delivery e se aproveitar da marca, é o trabalho de branding, né? Então, assim, você me comentou do post do Willy, né? Até, querendo ou não, se colocando politicamente no negócio, porque total, se colocando politicamente. Né? E aí esse post, poxa, teve uma porrada de comentários, uma porrada de curtidas. Engajou. Exato. Engajou. Então significa que a marca tem peso, né? Então assim, o Willy, independente de qualquer coisa, ele tem peso. Então assim, as pessoas seguem a marca, as pessoas compraram a marca e elas vão aderir àquilo. Então eu vi o Marcelo esses dias, acho que foi ontem, hoje, sei lá, com a máscara, né? Com o logo do Willy aqui. Rodou. Tá indo bem, né, pelo que eu tô vendo. Outros pubs também estão fazendo isso. A parte do delivery para esse cara, normalmente o pub está centralizado em cerveja
e a parte de sanduíche e batata frita, vai, esse é o business do cara. Então ele pode se aproveitar disso também para fazer um delivery legal, nesse sentido, né? Então isso daria conta de pagar um bloco de contas que ele, pô, de um cara que não está faturando nada. É um caminho, né? Em relação à live que você comentou, é assim, depende muito do acordo que a casa vai ter com a banda que vai tocar lá. Começa por aí. Então, se a casa chegar e falar assim, ó, eu te cobro tanto para você vir aqui. Ou tem casa que cobra para o cara assistir, né, a live dele. Tem casa que, não sei se os caras estão fazendo isso, fala assim, ó, banda, você vai vir tocar aqui, mas tudo que você receber de contribuição, metade é seu, metade é meu. Sei lá, entendeu? Tem N acordos que você pode fazer para tentar receber uma grana com as lives que rolam na casa, né? Então você tem maneiras de monetizar hoje em dia. As pessoas precisam se adaptar, né? E principalmente as pessoas precisam querer. Nesse momento o que vale é o cara se jogar no negócio e falar assim, eu preciso trazer faturamento para minha casa. Como eu faço isso, né? Então o delivery é um caminho, a live é um caminho, tem empresas que fazem isso. Então é por aí, né? É um pouco do que o que eu conversei com essa cliente minha na época, lá atrás, quando começou a quarentena, ela falou assim, meio que tentar sair um pouco da zona do desespero e entrar no foco na solução. Tá bom, ferrou. Tenho zero poder de resolver o que está acontecendo, mas eu preciso continuar faturando, tá? O que eu vou fazer? Aí começar a pensar em cima disso. Você comentou sobre branding, aproveitando que você tem um pouco de formação, apesar de você não ter atuado tanto tempo na formação de publicidade, você tem a formação, então você já tem um olhar diferente sobre isso. Mudou alguma coisa no sentido de como você se posiciona nas redes por conta disso tudo? Você até comentou, ele se posiciona até politicamente. Você mudou alguma coisa do jeito do que você postava? Tô dizendo aí o Renato músico, né? Porque o Renato empreendedor, aí você responde pela empresa é outra coisa. Mas o Renato músico, mudou alguma coisa do jeito que você postava? Mudou o tipo de conteúdo, o tipo de coisa que você está compartilhando? Alguma coisa nesse sentido? Ou não? Você manteve o seu posicionamento como estava antes da quarentena? Então, o que aconteceu? Como eu te falei, né, teve uma época que o Instagram era bombar. O Instagram estava indo muito bem e foi uma época que eu trabalhei uma coisa que hoje em dia eu olho para aquilo e eu falo, isso aqui não faz mais sentido para mim, né? Eu não quero mais que o meu Instagram seja enxergado desta maneira. E aí foi quando, esse ano eu basicamente não mexi mais com o Instagram. Eu dei uma congelada no Instagram, sei lá, acho que do final do ano passado para cá, né? O que aconteceu? Meu Instagram, naquela época, era um mix de música e a minha vida pessoal, né? Então, assim, era muito do Renato, mas não era do Renato músico. E a minha ideia do Instagram eu olhei e falei assim, poxa, mas eu não fiz Instagram para isso. Eu fiz Instagram para poder promover o Renato músico, né? E aí eu me vi promovendo coisas da minha vida pessoal, de baladas, e não era essa a proposta, né? Não era isso que eu queria. Apesar de estar dando certo, não era isso que eu queria. Então eu freiei e falei, eu vou repensar tudo e voltar com material novo. Inclusive a minha ideia talvez seja até, depois de ter algum conteúdo, resetar, tirar algumas publicações que eu olho e falei, porra, não tem mais nada a ver com a página, né? Então, no sábado agora eu vou fazer umas gravações. Nesse período de pandemia eu voltei a estudar guitarra com fervor, assim. Então eu tenho estudado uma média de 1 a 2 horas por dia guitarra, né? E voltei a fazer aquelas coisas virtuosas que eu fazia há anos atrás, só que com N coisas que eu vivi, isso melhorou, né? Então no sábado eu faço uma gravação para gravar 4 músicas. Depois eu venho, isso aqui de fundo é um cenário que eu meio que montei em casa, tem algumas coisas aqui, alguns itens, que eu falei, pô, eu quero montar um cenário que tem a ver com música, mas ele tem a ver com o meu eu, né, para que as pessoas entrem no meu espaço, né, e assistam através do meu espaço. Então, depois que a gente gravar os áudios, a gente vem para cá para gravar os vídeos, né, subir esses vídeos na página do Instagram e subir na página do Facebook, que apesar de ter alguns seguidores, eu nunca na vida mexi naquilo e subir no YouTube. Então, trabalhar essas 3 páginas e trabalhar os anúncios pagos nessas 3 páginas, né? Para começar, a partir desse segundo semestre, trabalhar com o lado música. E aí sim, você falar, porra, legal, meu Instagram agora tem um propósito, né? Ele está aqui não mais para promover o Renato pessoa física, mas para responder pelo Renato instituição música, né? Essa é a ideia. Então, nesse segundo semestre, o approach é esse aí.
E a ideia de você dar um gás na divulgação, qual que é o seu objetivo para o segundo semestre? Qual que é a sua meta? Onde você quer, o que você quer? Aumentar o alcance, aumentar o engajamento? Ou você tem alguma coisa mais específica? Por exemplo, sei lá, eu quero tocar num lugar X e quero que tenham tantas pessoas me assistindo. Não sei. Você tem alguma meta na sua cabeça traçada nesse sentido? Olha, tem uns lados complicados no meio desse caminho, né? Porque, como eu te falei, o que eu voltei a estudar com fervor foi guitarra, mas comecei também nessa pandemia a estudar voz, né? Que era uma coisa que eu tinha parado, mas voltei. E eu tô com um professor que é o Liba Serra, que é um cara fora da casinha, assim, é um ser humano fantástico, é um profissional fantástico, e ele me abriu algumas coisas em relação à música, principalmente da parte vocal, de técnicas que eu nem imaginava, e me deu mais domínio para poder cantar. Então eu tô me sentindo mais confortável para poder cantar. Então depois desses 4 vídeos, eu vou também adicionar a parte de voz, que eu quero trabalhar com as duas frentes. Mas nesse momento, eu trabalhei só com a guitarra e trabalhei com uma coisa muito específica, que foi com o rock, e aquele rock virtuose de nota pra caramba, bem executado, limpo, para trabalhar com esse cenário do rock and roll que na internet roda muito legal, né? Principalmente fora do Brasil, você roda isso muito legal. Inclusive a divulgação provavelmente da minha página, a princípio eu penso em fazer metade com os seguidores que já estão lá, que hoje tem 11 mil seguidores, que é legal, e depois pensar nisso fora do Brasil, né? Jogar isso para a Europa, jogar nisso, por exemplo, para o Japão, que tem muita banda que faz, excursiona né, em Japão, em Ásia, né, parando para pensar. Então a ideia é essa, pensando no universo da guitarra. Mas eu tenho também dentro do universo da guitarra as coisas mais pops. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu plano gravar John Mayer, que vai numa outra ponta das coisas que eu estou gravando. Estou gravando metal, né, que é porrada. Então, assim, o John Mayer já vai do lado pop. É difícil de tocar, é difícil de executar John Mayer. Ele é um cara super... um músico completíssimo, então é difícil executar a parada, mas é todo um material de guitarra, mostrando que o universo da guitarra ele é mais amplo, né? Não é somente o cara que toca rock, que toca heavy metal, mas toca tudo. Que volta no que a gente falou lá no começo da pluralidade, né? O cara precisa, como músico, entregar tudo, né? Porque lá na frente... Hoje o que você tem que roda muito na internet é o que a gente chama de fusion, né? Que é a fusão de tudo, né? De rock mais clássico, com rock mais porrada, com coisa mais pop. Então é a fusão que transforma e traz a coisa diferente. Então é trazer todo esse material e voltar a trabalhar nas coisas mais de trabalho autoral, né? Que foram algumas coisas que eu deixei meio de lado nesses últimos tempos, mas eu tenho muito material autoral. Mas pro lado mais pop, que já vai para um outro lado da guitarra. Então, assim, eu ainda, a princípio, vou trabalhar somente a guitarra e voz pro rock, né, e um pouco de pop até o final do ano, mas eu não sei onde se encaixa o autoral no meio dessa brincadeira ainda, porque é muito pop, né, o meu autoral é muito pop. É nessa praia meio Thiago York, é nessa praia meio John Mayer, entendeu? Que é diferente da proposta do material que vai subir na página daqui a pouco. Falando um pouco disso que você comentou, o perfil de tipo, você falou muito do questão de estilo e questão de técnica, né? Que você vai para questões mais elaboradas, para tipo de músicas que são mais difíceis de executar e tudo mais. Falando um pouco agora de persona, que eu lembro que há um tempo atrás a gente conversou sobre isso, de como você, não só como você se posicionava como músico no sentido técnico da coisa, tipo, estou estudando guitarra, ok, estou estudando voz, ok, estou melhorando a minha parte técnica, beleza. Mas aí tá, você vai ser aquele cara zoeirão, você vai ser aquele cara mais sério, você vai ser... Você pensou nessa persona? Porque alguns stories que você solta, por exemplo, você tem esse perfil mais, parece um stand-up quase, tipo, você solta umas coisas e tal, beleza, engraçado. Você tem um perfil mais pro lado mais, vamos dizer assim, zoeiro. Você vai isso é uma coisa que tá definida, que é uma coisa que você faz de propósito, é automática, tipo Renato, pessoa física, e por acaso tá no seu Instagram de pessoa jurídica. Olha, na verdade, essa coisa das piadas e das minhas lamúrias que a gente vê, porque tudo que você vai ver ali da parte, entre aspas, engraçada do negócio, é eu puto com alguma coisa. Eu fico puto com alguma coisa. E, cara, mas é um estilo. É um estilo. E eu fico com ódio que não cabe dentro do meu coração e eu preciso botar aquilo pra fora. E aí foi em vídeos, né? Mas a bem da verdade é que
sei lá, acho que de março pra cá, que foi quando estourou toda essa bomba, eu fiquei mais calmo, né? Então, assim, essa situação toda me trouxe um pouco mais pra dentro. Essa que é a bem a verdade. Porque eu me vi precisando resolver uns demônios, né? Quando você fica... Essa pandemia, o que ela fez? Ela botou todo mundo para resolver os seus demônios, né? Ela falou assim, amigão, agora é você e você, né? Então, assim, você precisa se resolver, você precisa tirar esse estigma de determinada coisa. Se você tem baixa autoestima, você precisa resolver. Se você não está feliz com determinada coisa na sua vida, você precisa resolver. Então, assim, a pandemia ela forçou as pessoas a voltarem para dentro de si para resolver os problemas, para ir voltar para o mundo normal com os problemas resolvidos. Então, assim, não foi diferente para mim e eu precisei resolver alguns demônios que eu tinha, né? E eu consegui baixar muito a minha ansiedade. Consequentemente, eu comecei a ficar menos puto. Consequentemente, eu comecei a postar menos vídeo. Então, assim, tem um lado engraçado da coisa que eu penso em fazer, porque eu acho que meio que é o meu jeitão de fazer as coisas, mas a princípio, esse material que eu vou gravar e uma outra sessão de fotos que também já está programada para fazer, ele é um material mais sério, né? Não é esse material despojadão e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem a outra proposta do que eu estou fazendo com alguns amigos, que são aqueles vídeos da gente interpretando boy bands, fantasiados. Maravilhoso, maravilhoso, inclusive. E aquilo tá rodando legal, né? Tipo, a gente, obviamente, a gente promoveu, anúncios, mas o primeiro vídeo, pô, foi bem pra caramba. A gente tava falando de 5 mil visualizações num vídeo, né? Então, assim, uma coisa que surgiu completamente despretensiosa, né? E aí a gente começou a olhar para esse material e falou assim, pô, dá pra botar energia nisso aqui, né? Então tem esse material também, mas são coisas que são separadas, né? Não, são públicos totalmente distintos, né? Quem Sim. vai gostar do material, vocês cantando boy band vestido fantasiado, não vai ser a mesma pessoa que vai querer ver uma coisa super estruturada, elaborada, não sei o que, não é o mesmo perfil de público. Não. Dificilmente vai ter uma pessoa que sincronize aí. Porque assim, a grande dificuldade, inclusive a minha namorada estava aqui esse final de semana e ela, tadinha, ela estava aqui na cama, eu estava praticando, uma hora eu falei, meu, preciso parar, porque ela tá de saco cheio, né? E ela virou para mim e perguntou assim, meu, você não acha que tá bom? Eu falei, você não acha que tá bom? Eu falei, não acho que tá bom. Aí eu falei para ela assim, ó, isso aqui não tá dando certo. E executei para ela, rápido, né? E falei, ó, tá vendo? Ela falou, não tô vendo. E aí eu diminui a velocidade, mostrei de novo e ela também não entendeu, né? Então, assim, ela tá nesse universo da coisa um pouco mais generalista, né? De quem Mas não ela tem entende todo. de música, porque também Entende. eu, por exemplo, meu marido não toca mais, ele só brinca em casa. E às vezes ele faz isso comigo, tipo, ele fala assim, não tô conseguindo acertar, eu falei assim, eu não tô conseguindo nem entender o que você tá fazendo, quanto mais meu negócio é dançar, meu negócio é música. Então, tipo, eu ouço, beleza, mas eu não vou saber avaliar, sabe? Tipo Glória Pires no Oscar, eu não saberia opinar. Sabe? Então, assim, ela tem um conhecimento de música, ela tem um conhecimento geral sobre repertório, né? Que é diferente sobre conhecimento técnico, de você olhar para determinada coisa em relação a... Você tá assistindo um The Voice da vida, e aí você consegue olhar para aquele cantor e falar assim, puta, aqui foi legal, aqui não foi legal, né? Que é o conhecimento técnico para você poder fazer esse julgamento, né? Então, assim, essa parte ela não tem. Mas a parte de repertório, de conhecer diversas bandas, conhecer muita música, viver esse universo de música, porque ela trabalha com isso, ela tem, né? Só que é uma coisa, um nicho muito específico. Então eu falei assim, ó, executei e ela falou, cara, não consigo entender. E eu consigo entender porque eu sei do material que tá rodando por aí e sei dos caras que estão na ponta do que é a referência e falo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso estar assim, preciso estar assado. Então, assim, coisas que você precisa ter hoje em dia num vídeo. Primeiro, se eu quiser entrar dentro do universo da guitarra, eu preciso ter uma execução muito limpa. Porque o cara que vive esse universo, ele vai identificar se no meio de 400 notas que eu fiz em 1 segundo, aquela 397 não foi bem tocada. Esse cara sabe. exato. Entendeu? Sabe, Esse quem cara manja de sabe. técnica vai saber, com certeza. Já que Exatamente. tá acabando Então o nosso tempo. olha, acho que já acabou, inclusive. Tá acabando, Mas só para falta um finalizar. minutinho. É isso. Então, assim, o cara, você precisa estar firme nessa ponta de técnica, precisa ter um vídeo legal, precisa ter um cenário legal, precisa ter roupa legal. Tudo isso conta, né, para montar o vídeo.
Tudo isso conta. Vou te agradecer muito por ter conversado aqui comigo. Acho que você Valeu. trouxe muitos insights legais. Quem quiser assistir a live inteira, ela vai estar completa na terça-feira no YouTube da Entrelinhas, youtube.com/entrelinhasmarketing. Vários insights sobre construção de marca, desafios da pandemia, oportunidades, etc. Acho que tá bem legal de assistir. Obrigada mais uma vez. Valeu. Beijo. Beijo, tchau.